Fala, meu querido, chegamos com mais uma questão da FUVEST de 2020, a gente já está passando da metade da prova, e nessa questão ela nos fala sobre um circuito aí elétrico com alguns resistores, né, e ele pede para a gente fazer uma análise para que uma lâmpada não queime. A história que ele conta para a gente é que um fabricante projetou resistores para utilizar uma lâmpada de resistência L. E cada uma deve ter resistência R. Então essa é uma primeira informação aqui já importante para a gente, ó, que cada uma deve ter resistência R. Após a fabricação, ele notou que cada um deles foram projetados erroneamente, de forma que cada um deles possui uma resistência RD que é igual a metade de R. Então vejam, esses RDs que tem aqui, ele não vai ter R, vai ter R sobre 2. Essa informação é bem importante para a gente poder resolver o exercício. Ele diz que a lâmpada queimará se for percorrida uma corrente superior. Veja, ó, se for superior a esse valor de corrente, na lâmpada, perceba. Ó. Então a gente tem que identificar que é na lâmpada a nosso estudo, não é no circuito. Porque uma coisa, principalmente quando ela está ligada em paralelo, né? Uma coisa é a corrente que sai aqui do gerador, que tem uma força eletromotriz aqui V, ou uma diferença de potencial V. Outra coisa é a corrente na lâmpada, né? Então isso é importante definir. Bom, vamos lá então, né? No circuito 1, o que a gente vai fazer? Vamos descobrir a corrente que passa por ele aqui. Muito bem. Como o circuito aqui está todo em série, a gente descobre que a resistência equivalente desse circuito vai ser R sobre 2, que é o RD, né? Mais R sobre 2, mais R. Ok? Então isso eu posso dizer por quê? Porque está todo mundo em série aqui, R sobre 2 mais R sobre 2 mais R, isso dá 2R. Maravilha. Então, aqui no caso ainda, né, o valor que ele usa nem é R, né? Eu vou usar o L aqui que ele está apontando para a gente. Então, vamos no lugar de R, vamos colocar R, vamos colocar L, que é o valor que ele representou para a gente, o valor da lâmpada. Tá bom. Isso não vai mudar muita coisa, porque vai ficar que é R mais L. Maravilha. Então, R sobre D vale R sobre 2. Então, essas duas lâmpadas aqui valem R sobre 2, R sobre 2, mais a lâmpada L. A resistência equivalente dele é R sobre L. Aqui existe uma diferença de potencial entre esses dois pontos, V, né? Então, que aqui é o valor que ele representou para a gente. Pela equação da lei de Ohm, o I é igual a U sobre R, ou URI, né? Mas é isolando o I. Nesse caso, o valor do U vai ser a diferença de potencial V sobre R mais L. Muito bem. Então, veja. Nesse caso aqui, ele fala que a corrente deve ser superior. Ele até coloca em negrito aqui, né? Nessa primeira situação, vamos chamar de I1 aqui, a corrente que vai passar por ele é V sobre R mais L. Então, ela dá exatamente no valor limite. Então, ele ainda não queima. Ele tem, para que ele queimar, para que ele possa queimar, ele tem que ter uma corrente superior. Aqui ele não está superior. Maravilha. Então, esse I1, vamos marcar aqui até de vermelho aqui, o I1 ele não queima porque ele está no valor possível ainda. Então, esse aqui já está fora. O 1 e o 3 e o 2 e o 3. Aqui, você que está no vestibular, veja que se você tem certeza que essa aqui não queima, você já nem precisa fazer a 2. Nós vamos fazer a 2 porque eu estou fazendo uma resolução completa aqui para você. Mas você que está no vestibular, veja apenas se a 3 passa corrente. Porque das que sobraram aqui, somente a 2 tem nos dois casos que faltam, na alternativa B e na alternativa D. Isso é importante na hora de ganhar tempo na resolução do vestibular. Mas vamos lá. Vamos ao segundo aqui, né? Ao circuito 2. Bom, nesse circuito 2, a resistência equivalente do circuito, veja, aqui existe uma ligação em paralelo. Paralelo aqui, ó. Não é? A ligação em paralelo, ela me dá que a resistência equivalente dele, quando eu tenho 2 iguais, é R sobre D dividido por 2. São duas resistências iguais. Quando eles são em paralelo, desse modo pode ficar R sobre D, sobre 2. E esse R sobre D, a gente descobriu que vale R sobre 2, dividido por 2.
Logo, a resistência equivalente aqui, nessa parte, né, vai ser R sobre 4 mais aí o valor da lâmpada. Veja que a gente fez desse ponto aqui, né? Então, a gente achou o valor de R sobre 4 mais a lâmpada que tem aqui a resistência R. Muito bem. Do mesmo modo, a corrente que passa aqui pelo circuito, entre esses dois pontos, a gente vai poder falar que I2 vai ser igual a U sobre R, vamos colocar aqui de azul para manter um padrão, U sobre R, e aí a resistência, a DDP dele vai valer V, e a resistência vale R sobre 4 mais L. Pronto. Esse valor que a gente tem aqui, ele vai nos dar um valor, esse resultado, ele vai ter um número menor aqui embaixo, né? Veja, na comparação entre esse valor que a gente acabou de encontrar aqui, ó, R sobre 4 sobre L. Esse valor de 2, ele é maior do que o limite dele aqui. Por quê? Porque o limite sendo, ó, vamos colocar assim, como corrente limite, para que ele queime, né? A gente tem como sendo V sobre R mais L. Veja, se ele tiver um valor maior do que essa relação, a lâmpada queima. Compare esses dois valores. Esse valor aqui, com certeza, terá um denominador menor do que esse. Porque vamos pensar um valor qualquer. Vamos pensar que R seja 4. Se eu for dividir aqui, vai ser V dividido por 4 mais L. Se o valor fosse o R sendo 4, esse I2 seria V dividido por 1 mais L. Imagina que R seja 4. Só um exemplo para ficar mais fácil para você. Se eu dividir esse número por 4, esse valor aqui, essa parte R sobre 4, é menor do que R. Logo, esse denominador é menor do que R mais L. R sobre 4 mais L é menor do que R mais L. Portanto, esse I2 ele é inversamente proporcional a essa relação. R sobre 4 mais L. Assim, o I2 tem uma corrente maior do que a corrente limite. Portanto, o 2 aqui vai queimar. Então, esse aqui queima. Esse, ele queima. Boa. Então, como a gente viu que realmente isso era possível, né? O 2 com certeza seria, mas como a gente está fazendo aqui é só para mostrar para você de onde veio. Bom, muito bem. Vamos fazer agora o último aqui, né? Vamos fazer o 3. Para verificar, é o grande exercício, é o grande item aí para a gente ver se é certo ou não. Bom, aqui nesse caso é um importante ponto, mas que também não é grande problemático. Por quê? Porque nesse caso aqui, essa diferença de potencial, ambos estão sobre uma mesma diferença de potencial, tanto nesse ramo quanto nesse ramo. Dessa maneira, a gente descobre aqui, né, o valor dele, que a resistência equivalente aqui no ramo onde a lâmpada está é RD mais L, ou seja, a resistência equivalente no ramo dessa lâmpada vale R sobre 2 mais L. Então, de uma maneira até que simples, né, a gente pode descrever que o I3 aqui, esse I3, ele vai ser dado por... O I3 vai ser dado... Deixa eu puxar um pouquinho para cá para você poder ver. Ele vai ser dado de novo por uma diferença de potencial. Mesma diferença de potencial que nós temos aqui é V, dividido por R sobre 2 mais L, que é desse ramo onde a lâmpada está. Porque lembra que eu tenho que achar a corrente onde a lâmpada está. Comparando esse valor que a gente achou para a lâmpada 3, a corrente que passa por I3, é o mesmo raciocínio que nós tivemos aqui. Ó. Veja, R sobre 4, não é? Ele é menor do que o R mais L. Esse denominador aqui, ele é menor do que R mais L. Não é? Então, se esse valor é menor, consequentemente, a corrente I3 vai ser maior. Então, se a corrente I3 é maior do que V mais R sobre L, esse aqui também vai queimar.
Então ele se queima e essa alternativa é a alternativa D que a gente chega aqui no circuito. Vamos colocar ele bonitinho aqui para que você possa entender tudo. Então nós precisamos achar a corrente que passa pela lâmpada. E veja, essa questão de proporcionalidade, né? Muito estudado. Se eu pegar uma equação, vou até colocar de outra cor aqui para você ver. Se eu pegar uma equação que diz que I, que é a corrente, é U sobre R, a proporção me diz que quanto menor é o R, menor é o valor de R, maior é o valor da corrente. Então, nesses dois casos aqui, onde R sobre 4 e R sobre 2 mais L são menores do que R mais L. Portanto, esse termo, nas duas condições, são pequenos, por consequência, a corrente aumenta quando U é constante, né? Então, a corrente aqui é grande, e aí ela é grande, então ela é maior que o limite, e, portanto, nesses dois circuitos, essa pobre lâmpada vai queimar, tá bom? Qualquer dúvida, deixe seus comentários para que eu possa te ajudar, mas espero ter te iluminado aí essas questões, essa questão que possa ter te ajudado, tá bom? Mais uma questãozinha aí da FUVEST 2020.